Oi, pessoal! Nessa aula nós vamos tratar da classe pilha, né? Nós vamos trabalhar então com a estrutura de dados pilha, né? E nós temos aqui o nosso código e eu vou mostrando para vocês então passo a passo, né? Como é que é o funcionamento, como é que é a implementação de uma pilha. Aqui nós estamos utilizando então a linguagem Java, ok? Bom, então a nossa classe, eu chamei a minha classe pilha, dei a ela o nome de cPilha, né? Diferente da classe fila, a classe pilha ela possui dois atributos apenas. Tá? Ela possui, então, uma referência para o topo da pilha, ou seja, qual é a célula que está no topo, ok? E mais um atributo quantidade, para que a gente consiga, então, controlar a quantidade de elementos que nós temos nessa pilha. Uma coisa interessante é que a classe pilha ela não possui célula cabeça, ok? Ah, professor, será que a gente poderia criar uma pilha com célula cabeça? Sem problemas. Mas normalmente a pilha é implementada sem célula cabeça, é o nosso caso. E como ela não possui célula cabeça, nós temos então que a construtora ela não possui nenhum código, né? Por quê? Porque o topo ele já foi inicializado como nulo na sua declaração. Então, quando nós criamos o atributo topo, nós já atribuímos a ele o valor nulo, ou seja, significa que ele não aponta para nenhuma célula, não aponta para nenhum endereço, ok? E aí, nesse caso, nós não precisamos, então, de nenhum código na sua construtora, ok? Bom, para verificar, então, se a pilha está vazia, é muito fácil. Basta verificar se o topo é igual a nulo. Diferente, por exemplo, da fila ou da lista, onde nós temos que verificar se as duas referências apontam para a célula cabeça. Por exemplo, no caso da fila, nós vamos verificar se o frente é igual a trás. No caso da pilha, basta nós verificarmos se o topo é igual a nulo. Caso o topo seja igual a nulo, significa então que a pilha ela está vazia. Próximo método que nós vamos ver é o método empilha, que é o método que faz a inserção de elementos em nossa fila, ok? Eu vou copiar aqui então e mostrar para vocês aqui o funcionamento dele. Então está aqui o nosso método empilha. Vamos supor o seguinte, imaginem, eu vou aqui declarar uma pilha, então cPilha. Eu vou chamar de P igual a new cPilha. E logo depois eu vou fazer a inserção então de três elementos. P.empilha. Eu quero empilhar o 5. P.empilha 8 e P.empilha 7. Ok? Vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho do nosso código para que fique mais fácil para vocês enxergarem. Bom, então vamos lá. Primeira coisa, então, no nosso código, lembrem-se, né, toda vez que nós declaramos, que nós instanciamos, que nós inicializamos, né, são 4 passos aqui. Então, primeira coisa, nós vamos criar aqui, olha, uma referência chamada P, né, e essa referência P, ela vai apontar para um objeto do tipo cPilha. Então, nós vamos criar aqui a nossa variável P, deixa eu pegar aqui a canetinha adequada. Então, nós temos aqui, olha, uma referência chamada P. Essa referência P recebe, então, new cPilha. Então, nós vamos construir a estrutura da pilha. Lembrando que a pilha só tem 2 atributos. Ela tem o atributo topo e o atributo quantidade. Ok? Lembrando que na inicialização, o topo recebeu o valor nulo. E a quantidade, como é uma variável inteira, ela é inicializada com valor 0. Tá joia? Bom, isso aqui então, gente, deixa eu desenhar aqui, bacaninha. Aí, então a nossa pilha ela já está criada. Bom, a próxima etapa é chamar a construtora, mas lembrem-se que a nossa construtora está vazia. Por quê? Porque vejam aqui que os 2 atributos, na declaração deles, eles já foram atribuídos valores, né? O topo recebeu nulo e a quantidade
recebeu o valor 0, então não é necessário fazer nada na construtora, por isso que nossa construtora está vazia. A nossa pilha, então, ela já foi criada, já está inicializada, o que a gente tem que fazer agora, então, é devolver o endereço dessa nova pilha que foi criada à variável P. Então vamos supor aqui, olha, que a nossa pilha foi criada no endereço 0x2AF, tá? Isso aqui é um endereço fictício, tá joia? Então, a nossa variável P, que é uma referência para um objeto pilha, vai receber, então, esse endereço 0x2AF, o que na prática significa dizer que essa variável P ela está apontando para esse objeto que acabou de ser criado, né, que acabou de ser alocado na memória. Ok? A partir de agora, então, a nossa pilha está pronta para uso e a gente consegue, então, fazer a inserção de elementos. E é o que nós vamos fazer agora. A primeira coisa que ele está pedindo aqui é para empilhar o número 5. Né? Então, o valor do item é o valor 5. Topo é igual a nilcélula, passando o valor item e passando também o topo. Vamos lembrar, então, da classe célula. A nossa classe célula possui dois atributos, o atributo item e o atributo prox. O item é o atributo que vai armazenar o valor dessa célula. Por exemplo, a nossa célula contém o número 5, contém o nome Rodrigo, contém o valor 3.14159, ou seja, é a parte da célula que armazena a informação. Lembrando aqui que como o nosso item é do tipo object, isso permite que a nossa célula armazene qualquer tipo de informação, ok? E outra coisa importante, lembrando também que object ele é um tipo referência, não um tipo primitivo, ou seja, na verdade o item, esse atributo, ele não guarda a informação, mas ele vai guardar uma referência para uma área da memória onde essa informação está armazenada, ok? Nós temos o atributo prox, que é do tipo célula, e nós temos agora as três construtoras. Nós temos lá no finalzinho uma construtora que não possui nenhum parâmetro, né? Ela não recebe nenhum parâmetro. E aí o que ela vai fazer então com esses dois atributos? Ela vai anular tanto o item quanto o prox. Nós temos uma construtora que recebe um parâmetro, e aí essa construtora vai fazer o quê? Vai pegar esse valor do item, atribuir ao item e vai anular ao prox. Ok? E por fim, nós temos uma construtora que recebe dois parâmetros. Ela recebe tanto o valor do item quanto uma referência para a próxima célula, ou seja, essa célula que está sendo criada, para qual outra célula ela vai apontar. Então, o que vai acontecer com esses dois parâmetros? Nós vamos atribuir o valor item ao item e nós vamos atribuir esse endereço da próxima célula ao atributo prox. Essa, então, é uma visão bem rapidinha, né, dessa classe célula que nós estamos utilizando aqui na nossa classe pilha. Bom, aqui nós temos, então, o empilha vai chamar, então, esse nilcélula, passando, então, esses dois parâmetros, ou seja, ele vai atribuir o valor do item ao item e vai atribuir essa referência que está sendo passada por parâmetro ao prox dessa nova célula. Então, vamos lá. Primeira coisa que ele vai fazer é criar uma nova célula. Então, nilcélula, nós vamos criar aqui, olha, uma nova célula. Ok? Bacana. A nossa célula tem duas partes, ela tem o item e tem o prox. Então nós agora vamos chamar construtora, e aí o que ele vai fazer? Ele vai passar então o valor do item para nosso atributo item. Aqui, lembrando que eu desenho de uma maneira simplificada, o item ele está dentro da célula, mas lembrem-se que o item ele é um tipo referência, então, na verdade, essa variável ela está apontando para uma área de memória que tem esse valor sim, ok? Mas de forma a simplificar aqui o nosso desenho, eu estou colocando o 5 dentro da célula. Bacana. Agora, ele vai passar por parâmetro para onde o prox vai apontar. E o prox, aqui no caso, o parâmetro está recebendo o quê? O valor topo, ou seja, o prox vai apontar para o mesmo lugar para onde o topo aponta. E nesse momento, o topo aponta para onde? O topo aponta para nulo. Quer dizer, então, que a nossa célula já vai nascer apontando para nulo. Ok? Bacana. A nossa célula já foi
alocada, já foi criada, ela já foi inicializada, e agora nós vamos devolver o endereço dessa nova célula para o topo, ou seja, o topo que era nulo passa então a apontar para essa nova célula que foi criada. Quantidade mais, nós até agora não tínhamos nenhum elemento, nós passamos a ter um elemento na nossa pilha. Ok? Vamos fazer a inserção então do próximo elemento, que é o 8. Então voltamos aqui agora, chamamos o método empilha, passando agora o valor do item é 8, ok? E aí nós vamos então criar essa nova célula. A nova célula então é alocada. Está aqui a criação da estrutura da célula, lembrando que ela tem um item e um prox, e agora nós vamos chamar a construtora, passando por parâmetro o valor do item. O valor do item é 8. Então ele atribui o 8 ao item e atribui topo ao prox. Então, essa célula, o prox vai apontar para o mesmo lugar onde topo aponta. O topo está apontando para onde? O topo está apontando para a célula 5. Logo, o 8 já nasce apontando para a célula do 5. Ou seja, 5 é a próxima célula. Ok? A célula foi criada, foi inicializada. Agora nós devolvemos essa célula que acabou de ser criada para a variável, para o atributo topo. Então, o topo que estava apontando para o 5 deixa de apontar para o 5 e passa a apontar para o 8. Bom, então o 8 ele está apontando para o 5, né? E agora, então, a variável, o atributo topo, recebe, então, essa nova célula. Então, o topo aponta para a variável 8. Ok? E agora nós vamos fazer a última inserção, que é a inserção do valor 7. Então, o empilha recebe agora por parâmetro o valor 7. Ok? Nós vamos, então, criar uma nova célula. Aqui, então, a célula foi criada com item e com prox. Nós vamos agora inicializar essa nova célula, né, passando o valor do item, que é 7, e o valor da referência topo. Né? Para onde topo aponta? Topo aponta para o 8. Logo, essa nova célula que está sendo criada aponta para o mesmo lugar que o topo aponta, ou seja, a célula do 7 aponta para a célula do 8. Ok? Bacana. A nova célula já foi criada, já foi inicializada. Nós vamos agora, então, atribuir essa nova célula para a referência topo. Então, o topo que apontava para 8 deixa de apontar para o 8 e passa a apontar para o 7. Tá aí, ó. Quantidade mais, nós tínhamos dois elementos, né? Da última vez que eu fiz a inserção, esqueci de atualizar aqui o nosso contador, mas o valor correto seria 2, e agora nós incrementamos, nós temos agora 3 elementos. Tá aí, então, a forma de se empilhar elementos na pilha. O nosso próximo método é o método contém ou contém for. Eu já mostrei para vocês esse método na classe fila, né? Nós vimos que ele permite duas implementações. Eu mostrei para vocês o contém usando o while e o contém for usando o comando for, né? Lembrem-se que os dois são equivalentes. Tá joia? Aqui eu escolhi mostrar para vocês usando o for, só para dar uma relembrada como é feita a pesquisa, né? Vamos supor, então, que eu queira verificar se na minha pilha nós temos o número 8 armazenado na pilha. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos passar, então, o valor 8 por parâmetro. Nós estamos procurando o número 8. E aí ele vai criar, então, uma referência chamada aux. E essa referência aux, ela é inicializada apontando para o topo da pilha, ou seja, ela já aponta para a célula do 7. Ok? Nós vamos repetir a nossa busca enquanto o aux for diferente de nulo, ou seja, enquanto o aux é diferente de nulo, quer dizer que eu estou referenciando uma célula e eu posso procurar o elemento, então, dentro dessa célula. Ok? No nosso caso aqui, o aux é diferente de nulo, verdadeiro, então ele vai entrar e vai fazer, então, essa condição, ele vai testar essa condição, né? Para onde o aux aponta, tem um item. Sim, ele tem um item. Esse item é igual ao valor de item que nós estamos procurando? Nós estamos procurando o valor 8. Para onde o aux aponta, o valor do item é 7. 7 é igual a 8?
falso. Então, ele não faz o return, ele volta para o for e atualiza o nosso aux. Aux é igual a aux.prox. Então, o aux que apontava para o set deixa de apontar para o set e passa a apontar para a próxima célula. Ok? Ele volta, então, a testar a condição. O aux é diferente de nulo? Aux é diferente de nulo, ele aponta para uma célula, né? E aí ele entra novamente e faz o teste da condição, né? Para onde o aux aponta, tem um item. Esse item é igual ao valor de item que nós estamos procurando? Nós estamos procurando 8. E para onde o aux está apontando, o valor do item também é 8. 8 é igual a 8? Verdadeiro. Então ele vai entrar e vai retornar o valor true, ou seja, quer dizer que o valor 8 ele está contido na nossa pilha. Caso, por exemplo, nós estivéssemos procurando, por exemplo, o 18, o que ia acontecer é que o aux ia passar por todas as células e, por fim, ele chegaria ao valor nulo. Quando ele chegasse ao valor nulo, né, e fosse testada a condição do for, olha, eu já passei por todas as células. O aux é diferente de nulo? Não, o aux agora é igual a nulo, porque nós já passamos por todas elas, nós estamos apontando agora para nulo. Ele, então, ia sair do for, e aí, nesse caso, ele retornaria falso. Ou seja, caso você procure uma célula inexistente, ele retorna falso aqui na última linha. Nosso próximo método é um método pick. Ele é um método que ele se difere do método desempilha, que nós veremos a seguir, porque ele simplesmente retorna qual é o elemento que está no topo da pilha, né? Lembrando que a nossa pilha ela tem uma política LIFO, o Last In, First Out, ou seja, quem entrou por último sai primeiro. Então, o pick vai mostrar justamente quem foi o último elemento a ser inserido na nossa pilha, ok? A diferença dele para o desempilha é que o desempilha, então, ele apaga o elemento e retorna, enquanto o pick simplesmente nos retorna quem é esse elemento sem removê-lo. Então ele é muito simples de ser implementado, né? Basta que a gente verifique se a pilha contém elementos. Se a pilha tiver elementos, basta retornar então o elemento que está no topo, né? Então nós temos aqui, olha, return. O topo é diferente de nulo. Se o topo apontar para uma célula, ou seja, se é diferente de nulo, nós retornamos então o item da célula apontada pelo topo. Caso contrário, nós vamos retornar nulo. Então, por exemplo, no caso aqui da nossa pilha, né, que nós contemos os elementos 7, 8 e 5, se nós chamarmos o método pick, ele vai verificar, olha, o topo é diferente de nulo? Sim, o topo aponta para uma célula. Então, nesse caso, ele retorna o item apontado pelo topo. Então, olha, para onde o topo aponta, o valor do item é 7, ele retorna esse valor. Uma coisa interessante aqui que deve ser verificada é que se nós chamarmos aqui o pick várias vezes, né, em sequência, por exemplo, ele sempre vai retornar o mesmo elemento, porque esse elemento ele não é removido da nossa pilha. Pessoal, nosso próximo método é o método desempilha. Então nós vamos ver agora como é que nós fazemos para remover e retornar um elemento da pilha, ok? Então nós temos aqui no nosso código, nós vamos desempilhar 3 elementos, né? O primeiro elemento nós vamos atribuir para uma variável inteira, né? E aí lembrando que como o elemento está armazenado como object, então nós vamos ter que retornar object. E nesse caso, antes de atribuir para a variável x, nós vamos ter que fazer o typecast, né? Então nós temos que transformar o que está saindo, né, que é um object, em uma variável, em um valor inteiro, desculpa, para atribuir então a variável x. No próximo desempilha, a gente não precisa fazer o typecasting, porque a variável y é do tipo object, ok? E no terceiro, nós estamos desempilhando, e esse valor que nós estamos desempilhando, nós estamos então imprimindo na nossa tela. Tá joia? Bom, então vamos lá. O desempilha, então, ele não recebe nenhum parâmetro, né? Ou seja, quando você desempilha, pela nossa política de inserção e remoção, nós vamos então remover o elemento que está no topo. Ok? Então eu não preciso passar nenhum parâmetro. E ele retorna um object, lembrando que o object é o tipo do item, né? O item que está armazenado em nossa célula é do tipo object. Então nós criamos uma variável auxiliar chamada item, e essa variável auxiliar item, ela começa então com valor nulo. Então o item, o valor inicial é o valor nulo. E aí a primeira checagem que nós temos que fazer
é se a pilha ela contém elementos. Então, lembrando, toda vez que nós removemos algum elemento, antes nós precisamos verificar se existem elementos na estrutura de dados, ok? E a maneira de verificar se a pilha contém elementos ou não é verificando se o topo é diferente de nulo. Se o topo é diferente de nulo, significa que a pilha contém elementos. Nós vamos entrar, então, e fazer a remoção propriamente dita, ok? Então, no nosso caso, o topo é diferente de nulo? Sim. Então, nós vamos entrar e fazer, então, essa atribuição. O item é igual a topo.item, ou seja, para onde o topo aponta, para essa célula. Essa célula tem dois atributos, tem um item e um prox. Nós estamos pegando o atributo item, então nós estamos pegando o valor 7 e atribuindo o valor 7 para a nossa variável item. Então a variável item, que era nulo, agora recebeu o valor 7. Ok? Topo é igual a topo.prox. Vamos lá, a nossa referência topo aponta para a célula do 7. A célula do 7 tem dois atributos, o item, que é o valor 7, e o prox, que aponta para a célula do 8. Então, a referência topo, ela recebe, então, o prox dessa nossa célula. Ou seja, ela passa a apontar para o valor, para a célula do 8. Ok? Quantidade menos menos. Nós temos 3 elementos, mas agora nós acabamos de remover um elemento, a gente precisa, então, atualizar o nosso contador. Nós só temos 2 elementos, ok? Lembrando que no caso da pilha, como ela não possui célula cabeça, a quantidade de elementos é igual à quantidade de células. Tá joia? Bom, por fim, return item. Então nós vamos retornar o valor 7. Né? Então o desempilha ele vai retornar esse valor que acabou de ser removido e que está guardado aqui dentro da variável item. Então o p.desempilha retornou o valor 7, mas ele retornou como um object. Então, nós precisamos fazer o typecasting e, nesse caso, ele faz, então, a conversão do object para o inteiro 7 de forma a atribuir para a variável x. Ok? Bom, a função, então, ela acabou sua execução, ela já retornou o valor, né? No caso aqui, a variável x, ela já contém o número 7, né? O que acontece agora é que em algum momento o garbage collector ele passa e ele vai verificar então se existe algum objeto aqui que não é referenciado. E nesse caso nós temos aqui, olha, a célula do 7. Ela referencia, mas ela não é referenciada. Então nesse caso o garbage collector ele então desaloca essa célula. Ok? Vamos chamar o desempilha mais uma vez. Então o desempilha agora ele vai retornar o object e vai atribuir esse valor para uma variável, que é a variável y, que é do tipo object. Então, nesse caso, a gente não precisa fazer, né, a conversão de tipos, a gente não precisa fazer o typecasting, ok? Então, vamos entrar de novo no método desempilha. De novo, a gente atribui o valor nulo para a variável item. Então, a variável item ela é criada novamente, tá? E aí é atribuído a ela o valor nulo, ok? E nós vamos testar novamente, então, se a nossa pilha contém elementos. O topo é diferente de nulo? Sim, o topo aponta para uma célula. Então, nós entramos e começamos a fazer, então, a remoção dessa célula. Item é igual a topo.item, para onde o topo aponta, 2 atributos, item e prox. Nós vamos retornar, então, o valor do item, que é 8. Então, nós retornamos aqui o 8, e o item, que valia nulo, agora ele recebe o valor 8. Ok? Próxima linha, topo é igual a topo.prox. Para onde o topo aponta, essa célula, a célula tem um prox, sim. O prox está apontando para onde? Para a célula do 5. Então, o topo que apontava para a célula do 8 passa a apontar ou referenciar a célula do 5. Ok? Quantidade menos menos, nós tínhamos 2 elementos, agora nós temos apenas um elemento. E agora nós saímos do if e a gente então executa o return, onde ele retorna então o valor 8. Então esse desempilha retorna aqui, olha, o valor 8, né? Ele desempilhou 8 e atribui para a variável y. Veja que nesses 2 exemplos nós temos uma variável recebendo o valor que foi retornado. Mas você pode fazer qualquer coisa com esse valor que foi desempilhado. Você pode, por exemplo, voltar a empilhar, você pode colocar numa fila ou numa outra estrutura de dados, tá? Você pode, por exemplo, inserir esse elemento em um vetor, tá?
você quiser. No nosso próximo exemplo, né, o que nós faremos? Nós vamos empilhar esse valor e nós vamos imprimir o que está saindo da nossa pilha. Tá joia? Bom, lembrando, em algum momento o Java Virtual Machine ele vai executar o Garbage Collector, né? E aí ele vai verificar então os objetos que não são referenciados, e aí nesse caso a célula do 8 não é referenciada, ela é então desalocada da memória. Nós chamamos então a última vez o nosso método desempilha, né? Então o desempilha ele começa atribuindo o valor nulo para a nossa variável item. Então aqui ó, o item é igual a nulo, ok? E ele vai testar se o topo é diferente de nulo. Olha, vamos lá, topo é diferente de nulo? Sim, ele aponta para a célula do 5. Então o topo é diferente de nulo, ou seja, nós ainda possuímos células na nossa pilha, nós vamos entrar e fazer a execução, né? Então item é igual a topo.item. Para onde o topo aponta, qual é o valor do item? O valor do item é 5. Então a nossa variável auxiliar aqui, a variável item, recebeu o valor 5, ok? Topo é igual a topo.prox. Para onde o topo aponta tem um prox. Esse prox aponta para nulo. Então o nosso topo que apontava para a célula do 5 deixa de apontar para essa célula do 5 e passa a apontar para nulo. Quantidade menos menos, nós tínhamos um elemento, agora nós temos 0 elementos, ou seja, a nossa pilha agora ela está vazia, ok? Return item, o valor do item é 5, então nós vamos retornar esse valor 5, ok? Então o desempilha retornou o valor 5. E nesse caso aqui, olha, o que vai ser feito com esse valor 5? O valor 5 vai ser impresso. Ok? Bom, o método terminou, em algum momento o Garbage Collector ele vai ser executado, e quando ele verificar que existe esse objeto aqui que não está sendo referenciado, ele desaloca esse objeto da memória. No caso da variável item, eu deixei ela aqui só para facilitar a minha vida, né? Mas lembrando que uma variável local ela é criada e apagada toda vez que o método é chamado, e quando o método termina sua execução, a variável, locais e parâmetros eles são apagados, ok? Então nesse caso aqui eu deixei a variável item só para facilitar aqui um pouquinho, né, a execução do código, mas toda vez que o método desempilha é chamado, a variável item é criada, e quando o método desempilha termina a sua execução, a variável item ela é apagada automaticamente na saída do registro de ativação da função da pilha, né, de chamadas de função. Para finalizar então a exposição da nossa classe pilha, eu vou mostrar os últimos 3 métodos, que são os métodos mostra, quantidade e limpar. Esses métodos são métodos mais acessórios, né? Eles não são realmente necessários à classe pilha, né? Os métodos mais importantes seriam o método de empilhar e o método desempilhar, né? E nesse caso aqui, o mostra, os 2 comandos principais, ou as 2 linhas principais, são essas linhas aqui, olha. Onde nós temos o for, que vai fazer então, ele vai percorrer todas as células da pilha, e nós temos aqui o system.out.println, imprimindo então o valor de c.item. C é uma variável auxiliar, né, uma referência para uma célula, que começa apontando para a célula do topo, e aí vai apontando então, olha, imprimiu a célula do topo, imprime a célula de baixo, depois a célula abaixo, e assim por diante, até que ele chegue em nulo. Quando ele chega em nulo, ele sabe que ele já percorreu todas as células, ele encerra então a impressão. Ok? O outro método é o método quantidade. O método quantidade, ele simplesmente retorna o valor do atributo quantidade da nossa pilha. Esse atributo nós consideramos um atributo importante, por isso nós definimos esse atributo com visibilidade privada, né? Ele é um private, significando que eu não quero que quem vai utilizar a minha classe cpilha, que ele faça acesso diretamente a essa variável. Então, como nós não queremos que ele acesse diretamente a variável, mas nós queremos que ele saiba a quantidade de elementos que existem na pilha, nós damos a ele então um novo método, né, que nós chamamos de getter, né, que é o método quantidade. E esse método quantidade, a função dele é simplesmente retornar o valor do atributo quantidade. Por fim, a maneira de apagar todas as células, né? Então se você quer, por exemplo, eu tenho uma pilha com 1 milhão de elementos, eu já usei a minha pilha, por algum motivo eu quero apagar todos os elementos, né? É uma forma muito simples de fazer isso, basta que você, em Java,
basta que você atribua nulo para o topo. Quando você atribui nulo para o topo, no momento que o Garbage Collector passar, né, ele então vai removendo célula por célula. Atenção para esse método. No caso da pilha implementada em C, o limpar não pode ser feito dessa forma. Nós temos que desalocar célula por célula manualmente, ok? Esse topo igual a nulo, ele só funciona em implementações em linguagens que possuem mecanismo de Garbage Collector, ok? Então, por exemplo, em Java, em C Sharp, isso funciona bem. No caso, por exemplo, de C ou C++, nós temos que desalocar cada uma das células que foram alocadas de forma manual, já que essas linguagens não possuem o Garbage Collector.